Eu lembro exatamente do barulho do ventilador naquele dia. Era uma terça-feira qualquer. Daquelas terças sem graça. Nem começo de semana, nem fim. Eu tava de camiseta velha, cabelo preso de qualquer jeito, tentando organizar as contas do mês na mesa da sala. A casa estava silenciosa. Só o ventilador fazendo aquele barulho meio frouxo girando lento, como se também estivesse cansado de tudo. Eu não sabia, mas aquela terça-feira ia virar a linha que separa a minha vida em duas partes, antes e depois. Eu levantei do sofá, peguei o notebook que ficava sempre no aparador da sala. Era o computador que a gente usava, mas na verdade quem usava mesmo era ele. Eu só pegava quando precisava imprimir alguma coisa. Fui até a impressora, vi que tinha só 2 folhas. Pensei, tomara que não dê problema, porque eu não tô com cabeça para mais nada hoje. Abri o notebook, sentei na mesa, o e-mail já estava aberto. Ele tinha usado antes e não tinha fechado. Eu ia só digitar boleto na barra de pesquisa, achar o que eu precisava, imprimir e pronto. Só que meu olho parou numa mensagem em negrito bem no topo. Assunto: confirmação de reserva, fim de semana romântico. Eu lembro do meu primeiro pensamento, e ele mostra o quanto eu estava cega. Eu pensei que era para mim. Meu coração deu até uma aquecida. Eu pensei, nossa, ele preparou alguma coisa, uma surpresa, a gente estava tão distante. E no meio de tanta conta, tanta preocupação, eu quis acreditar que pelo menos ali tinha um carinho vindo. Cliquei. A tela demorou um pouco para carregar. Meu pé balançava no chão, impaciente. E então as palavras apareceram. Olá, senhor Marcos. Sua reserva para 2 pessoas está confirmada. Hospedagem. Suíte especial. Hóspede 1, Marcos Almeida. Hóspede 2, Carla Oliveira. Na hora, o meu corpo agiu antes da minha mente. Me deu um calor do pescoço para cima. A minha orelha queimou. A boca secou. Eu ouvi o ventilador, a rua, um carro passando lá fora e, ao mesmo tempo, não ouvi mais nada. Era como se o mundo tivesse ficado distante, abafado. Eu li aquele nome umas 10 vezes. Carla. Carla Oliveira. A minha amiga. A minha irmã de mentira. A mulher que sentou na minha mesa em tantos almoços. Que segurou a minha mão quando eu chorei por achar que meu casamento estava frio. Que dizia que eu era forte demais para me deixar abater. Eu não acreditei na primeira vez que li. Parecia que os meus olhos estavam errados. Sabe quando você pisca forte tentando apagar o que viu? Eu fiz isso. Apertei os olhos, respirei fundo, voltei para o e-mail, mas o nome continuava ali. Carla. Eu clicava, desclicava, descia a página, subia. E quanto mais eu lia, mais o meu chão ia abrindo. Tinha a data de entrada no hotel. O pedido de decoração romântica. O comentário dele: por favor, algo especial, é uma data importante para nós. Para nós. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parada ali. A minha perna começou a formigar. A mão tremia tanto que eu tive que segurar uma na outra forte para tentar controlar. O barulho do ventilador pareceu uma provocação. Tudo estava normal na casa. O mundo seguia igual. Só eu que tinha levado um tiro no meio do peito, silencioso. Eu li e reli cada linha. Fui na parte de pagamento e lá estavam os dados. Meus dados, meu nome, meu CPF, o cartão, o meu cartão. Eu pensei, não, deve ter algum engano. Deve ser trabalho, alguma coisa que eu não entendi direito. Não é possível. Não com ela, não com a Carla. Ela não faria isso comigo. Ele não faria isso comigo. Não assim. Eu fechei o e-mail. Abri de novo. Fechei. Abri. Como se a tela fosse mudar. Como se o nome fosse outro na segunda vez. Mas não mudava. Carla. Sabe quando a ficha não cai inteira, ela cai em pedaços? Foi assim comigo. Primeiro caiu a ficha da traição. Depois a ficha do dinheiro. Depois a ficha da mentira. Depois a ficha da humilhação. Não foi um baque só. Foram vários, um atrás do outro. Eu levantei da cadeira sem saber o que eu estava fazendo. Fui até o espelho da sala, olhei minha cara. Tava branca. O olho arregalado, pesado. Tinha uma olheira funda. Eu parecia doente. E a única coisa que eu consegui pensar foi: então é isso, é assim que termina, é assim que eu descubro um e-mail na terça-feira. Sem grito, sem briga. Sem ele olhar na minha cara e falar. Sem coragem, sem respeito. Um e-mail.
Eu lembro que eu encostei a testa no vidro da janela. A rua lá embaixo seguia igual. Um vizinho passando com o cachorro. Uma mulher com sacola de mercado. O som de um ônibus freando na esquina. E eu ali, segurando o pranto, tentando entender quando foi que a minha vida virou essa piada de mau gosto. Naquele dia, eu ainda não sabia que aquilo era só a ponta do iceberg. Eu achava que tinha sido só traída. Eu ainda não sabia que, além de traída, eu tinha sido usada. Que, além de enganada, eu estava endividada. No meu nome, não no dele. Mas essa parte eu ia descobrir aos poucos. Naquela terça, o que eu tinha era o e-mail aberto e uma certeza na garganta. Eu precisava perguntar. Eu precisava ouvir da boca dele, mesmo que doesse mais ainda. Eu passei a mão na cara, enxuguei as lágrimas e peguei o celular. As mãos tremiam tanto que eu quase deixei o aparelho cair. Procurei o número dele, liguei, chamou uma vez, duas, três. Na quarta, ele atendeu. Oi. A voz dele veio fria, normal, como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse atendendo qualquer ligação boba. Eu respirei fundo, porque se eu falasse rápido, eu ia engasgar. Marcos... Minha voz já saiu falha. O que é isso? Que isso o quê? Ele perguntou irritado. Tô no meio de uma reunião, fala rápido. Eu senti uma raiva subindo, misturada com uma dor que eu não sabia nem nomear. A reserva no hotel, com a Carla, feita com o meu cartão, com o meu nome. O que é isso? Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio curto. Mas eu ouvi. Ele prendeu o ar. Foi coisa de 1 segundo, mas eu ouvi. Depois veio aquele tom de voz defensivo, que eu conheço tão bem. Você tá mexendo nas minhas coisas por quê? Ele devolveu. Você não tinha que ficar fuçando meus e-mails. Eu ri. Um riso sujo, nervoso. Aquele riso que sai quando você não sabe se chora mais, se grita ou se desmaia. Eu fui imprimir um boleto, Marcos. Tava aberto. Eu vi. Não tinha como não ver. Você marcou o fim de semana romântico com a minha amiga. Com o meu cartão? Com o meu nome? E eu tô fuçando? Ele suspirou fundo. Eu conseguia imaginar a cara dele, passando a mão no rosto, como se fosse a vítima de um drama. Você tá fazendo tempestade de novo. Ele respondeu. Você sempre exagera. Não é bem assim. A frase, não é bem assim, me irrita até hoje. Não é bem assim? Eu repeti, a voz já subindo. Tem meu nome, tem o nome dela, tem data, tem valor, tem pedido de decoração especial. O que mais você precisa para ser bem assim? Outra pausa. Ele disse. A Carla é só uma amiga. A gente ia fazer uma viagem de trabalho. Você sabe que a empresa às vezes reserva com um nome diferente. Eu desliguei. Simples assim. Eu desliguei porque se eu continuasse ouvindo, eu ia começar a implorar para ele dizer a verdade. E naquele momento, eu não queria implorar por nada. Eu queria respirar. Deixei o celular em cima da mesa. Fui para o banheiro. Me olhei de novo no espelho. O rosto já estava inchado. Eu sentei na tampa do vaso, abracei o próprio corpo e comecei a chorar. Não foi um choro bonito. Não foi um choro de novela. Foi um choro desesperado, com soluço, com o ranho escorrendo, com falta de ar. Um choro de quem sentiu o chão sumir. E no meio daquele choro veio uma lembrança tão estúpida que me deu mais raiva ainda. Lembrei de uma vez, alguns meses antes, em que eu estava na sala com a Carla tomando café. Eu desabafando, falando que o Marcos estava distante, frio, estranho, e ela segurando minha mão, olhando no meu olho, dizendo: Amiga, é fase. Homem às vezes fica meio aéreo, mas você é forte. Você é uma mulher incrível. Não se deixa abater, não. Se arruma, cuida de você. Ele não vai achar outra igual. Eu lembro da mão dela em cima da minha. Lembro do jeito que ela mexia no cabelo, do cheiro do perfume dela na minha casa. E agora, todas aquelas cenas vinham com outro filtro. Um filtro de nojo. Eu levantei bruscamente. De repente, cada objeto da casa me incomodava. O porta-retrato do casamento. A almofada que ela mesma me deu de presente. A caneca com a frase "Melhores amigas para sempre". Para sempre. Naquela semana, eu descobri que "para sempre" é uma palavra que muita gente usa, mas pouca gente sabe o peso. Eu fiquei ali, rodando pela casa, sem saber o que fazer. Queria ligar para alguém, para minha mãe, para alguma amiga que não tivesse me traído, mas eu tinha vergonha. Sim, vergonha. Olha que loucura, eu era atraída. Mas eu é que tinha vergonha.
Vergonha de dizer em voz alta: meu marido me traiu com a minha melhor amiga. Parecia frase de filme barato. Parecia coisa que eu julgava de longe, e agora era comigo. Eu não liguei para ninguém naquele dia. Esperei ele chegar em casa. As horas arrastaram. Olhei o relógio umas 200 vezes. O som do ventilador marcou a tarde inteira. Eu nem lembrava mais do boleto que eu precisava imprimir. Deu 6 da tarde, 7, 8. Ele mandou uma mensagem curta. Vou chegar mais tarde, reunião. Eu respondi só, ok. A palavra mais fria que existe. Quando ele finalmente abriu a porta, já passava das 10. Eu estava sentada no sofá da sala, a luz apagada. Só o abajur aceso. Ele entrou, jogou a chave na mesinha, tirou o sapato sem olhar para mim. Oi. Ele falou mecânico. Eu não respondi oi. Eu perguntei, há quanto tempo? Ele parou. Olhou para mim pela primeira vez. Talvez tenha estranhado a minha cara. Meu olho estava inchado, o cabelo uma bagunça. Eu ainda segurava um lenço de papel na mão. Como assim? Ele franziu a testa. Há quanto tempo você tá com ela? Eu continuei, sem desviar o olhar. Com a Carla. Quanto tempo? Ele fez aquela cara de quem tá sendo injustiçado. Já falei que não é assim, você tá... Quanto tempo? Eu interrompi, firme. Eu não tô pedindo opinião. Só quero o tempo. Ele respirou fundo. Eu vi, bem nos olhos dele, o momento em que ele percebeu que não adiantava mentir totalmente. Ele abaixou um pouco o tom e disse... Alguns meses, a frase me cortou por dentro. Alguns meses. Quantos meses? Eu insisti. 3, 6, 1 ano. Ele passou a mão na boca. Uns 6. Respondeu sem me encarar. 6 meses. 6 meses em que eu era a única idiota que não sabia. 6 meses em que ele dormia na minha cama, comia a comida que eu fazia, ouvia meu desabafo e depois mandava mensagem para ela. 6 meses em que ela sentava aqui nessa mesma sala, me chamava de amiga, falava da vida dela, me abraçava. Eu senti vontade de quebrar alguma coisa, mas eu fiquei quieta. Vocês viajaram juntos outras vezes? Perguntei. Ele hesitou. Só algumas, de trabalho. Eu dei uma risada curta. Trabalho? Com suíte decorada? Marcos, você jura mesmo que foi essa a história que você escolheu para mim? Depois de anos de casamento, é isso que você acha que eu mereço ouvir? Ele ficou irritado. E como muitos homens fazem quando são pegos, ele tentou virar o jogo. Você também não é fácil, ele começou. A casa sempre uma bagunça, você sempre reclamando, nunca tá satisfeita com nada. Eu chego cansado e é cobrança, é drama. Você não cuida de você. Quando foi a última vez que você se arrumou pra mim? Eu mereço viver. Eu mereço ser feliz. Eu respirei fundo. Fiquei olhando para a cara dele, tentando entender se aquela pessoa na minha frente era mesmo o homem com quem eu dividi tantas coisas. Você merece viver, eu repeti devagar. E eu mereço o quê? Ser enganada com a minha própria amiga? Ser feita de trouxa com o meu próprio dinheiro? Você sabe que eu assinei um monte de coisa confiando em você. Você sabe que eu sempre acreditei em você. Ele ergueu os ombros, impaciente. Tudo que eu fiz foi pro casal. Ele respondeu automático. Você sempre quis conforto, não quis? Então, tem coisa no seu nome porque foi melhor assim. Coisa de banco, você não entende, eu fiz o que dava. Naquele momento, a palavra coisa começou a me atormentar. Coisa no seu nome? Que coisa? Que tipo de coisa? Eu nem imaginava o buraco que essa frase escondia. Mas uma parte de mim já desconfiava. Eu senti uma pontada no estômago, um medo que veio junto com a raiva. Você usou meu nome pra quê, Marcos? Perguntei. Ele desviou o olhar. Só coisa nossa. Casa, reforma, essas coisas. Para de drama, pelo amor de Deus. Você tá fazendo escândalo por causa de uma reserva de hotel. Uma reserva de hotel. Eu tive vontade de jogar o notebook na cabeça dele e abrir o e-mail na cara dele, letra por letra, até a tela quebrar. Mas eu não fiz. Eu simplesmente levantei. Você quer ir? Vai. Eu falei, sentindo minhas mãos geladas. Mas não volta para essa casa como se nada tivesse acontecido. Ele me encarou, talvez esperando que eu fizesse uma cena maior. Deixa de ser infantil, ele rebateu. A gente pode conversar com calma, com maturidade. Você sempre foi exagerada, sempre faz tempestade. A Carla mesmo disse que... Quando ele falou, a Carla mesmo disse, eu parei de ouvir. A Carla.
A mulher com quem ele me traiu virou referência de maturidade para mim dentro da minha própria casa. Eu só disse: pega suas coisas. Ele fez aquela cara de deboche. Ah, você tá mandando eu sair agora? Eu não vou a lugar nenhum hoje. Amanhã eu tenho compromisso cedo. Não seja ridícula. E é aí que muita gente erra. É nesse ponto da história que algumas pessoas esperam ouvir que eu gritei, joguei as roupas dele pela janela, fiz um escândalo na rua. Eu não fiz nada disso. Eu fui pro quarto, peguei uma mala média, joguei em cima da cama. Fui no guarda-roupa e comecei a colocar as roupas dele, uma por uma, sem dobrar, sem cuidado. Camisa por camisa, calça por calça, tênis, cueca, meia, perfume. Cada peça que eu colocava naquela mala parecia um pouco da nossa história sendo arrancada de mim. Mas nessa altura, eu já entendia que a nossa história já tinha sido arrancada há meses. Eu é que não tinha percebido. Ele veio atrás de mim. Você tá louca? Ele perguntou, irritado. Para com isso. Eu continuei. Fechei a mala com força. Empurrei em direção a ele. Tá aqui. Eu falei, olhando firme nos olhos dele. A vida que você quer viver, vive com ela. Mas não às minhas custas. Não dentro da minha casa. Não fingindo que ainda tá tudo bem. Ele arregalou os olhos, surpreso. Eu acho que no fundo ele esperava que eu implorasse, que eu chorasse pedindo para ele ficar, que eu perguntasse o que eu podia fazer para melhorar. Mas o que ele viu foi outra coisa. Não era coragem, era cansaço, um cansaço que atravessa o medo. Ele segurou a mala, mas não saiu na mesma hora. Ficou parado. Você vai se arrepender, ele disse. Você não sabe viver sozinha. Não sabe nem mexer com conta, com banco, com nada. Tudo quem resolve sou eu. Eu sempre cuidei de tudo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Eu sempre cuidei de tudo. Porque no fim das contas, eu fui descobrir que ele tinha mesmo cuidado de tudo. Cuidado de ferrar minha vida inteira, no meu nome. Mas naquela noite, eu só respondi. Talvez eu que tenha errado em deixar você cuidar de tudo. Agora acabou. Ele saiu. Bateu a porta, e junto com a porta batendo, eu senti um silêncio diferente na casa. Não era o silêncio de paz, era um silêncio pesado, de fim. Eu sentei na cama e olhei para o guarda-roupa meio vazio. Uma parte estava vazia onde ficavam as roupas dele. Ficou um espaço estranho, um vácuo, e dentro de mim também. Os primeiros dias depois que ele saiu foram humilhantes, não tem outra palavra. Eu acordava e por alguns segundos esquecia. Tinha uma fração de segundo em que a minha mente ainda não tinha processado tudo. Eu abria o olho, lembrava do nosso casamento, da nossa rotina, do cheiro do café, e de repente vinha aquele soco. Ele me traiu com a Carla, com meu dinheiro, e foi embora. Eu sentia um peso no corpo. Perdi a fome. Eu olhava para a comida e tinha vontade de chorar. Eu ia até a cozinha, abria o armário, via o pacote de arroz, o óleo, o macarrão e pensava, pra quê? Eu pegava um copo de água, dava uns goles e voltava para o sofá. Minha dignidade parecia ter ficado junto com as fotos do casamento que eu tirei da estante. Eu tirei tudo no impulso, joguei dentro de uma caixa e deixei no fundo do guarda-roupa. Eu não tinha coragem de olhar. A Carla ainda teve a audácia de me mandar mensagem. No terceiro dia, meu celular vibrou. Eu vi o nome dela acender na tela. Carla. Meu coração disparou. Eu pensei em não abrir, mas a curiosidade falou mais alto. E eu ainda tinha uma parte de mim que parecia querer ouvir alguma explicação, por mais idiota que fosse. Abri. A mensagem dizia: Amiga, não é bem assim. A gente precisa conversar. Ninguém quis te machucar. Você devia falar com o Marcos com maturidade. Vocês têm uma história. Pensa com carinho. Eu tô aqui se precisar. Eu li aquilo e achei que fosse um deboche. Amiga. Ela ainda me chamava de amiga. Não é bem assim. Essa frase me perseguia. Não é bem assim. Eu encarei a tela por um tempo. Apaguei a conversa inteira. Bloqueei o número. Não respondi. Porque eu sabia que qualquer resposta que eu desse ia alimentar uma conversa que eu não estava pronta para ter. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a saber. Não porque eu contei, mas porque eles deixaram. Um vizinho comentou que viu os dois juntos num restaurante. Uma colega de trabalho da Carla confirmou que elas já tinham viajado a trabalho algumas vezes. Uma conhecida me mandou mensagem. Você tá bem? Fiquei sabendo.
O bairro começou a sussurrar. E essa é outra coisa que dói muito. Quando você vira assunto. Quando você deixa de ser pessoa e vira história. Eu sentia que quando eu saía de casa para ir na padaria, os olhares me acompanhavam. Eu ouvia risadinhas. Ou, pior, ouvia um silêncio estranho quando eu passava. Aquela pausa rápida em que todo mundo finge que não estava falando nada. A pior parte é que no começo eu realmente me sentia uma piada. Eu pensava, quem olha de fora deve achar que eu sou a tonta, que eu não vi nada, que eu era burra, que eu não me cuidava, que eu deixei meu casamento esfriar. Sim, porque foi isso que o Marcos começou a repetir para todo mundo que perguntava. Ele espalhou, com aquele tom calmo, que eu era complicada, que eu não me cuidava, que ele tentou de tudo, que a gente estava mal há muito tempo, que não foi traição, foi uma relação que morreu aos poucos. E assim, pouco a pouco, eu fui virando a culpada da minha própria destruição. Teve um dia, umas 2 semanas depois, que eu estava em casa e ouvi meu celular apitar. Era a mensagem dele. Você precisa ser mais madura. Essa fase vai passar. Você está fazendo um drama enorme por algo que você contribuiu também. Pensa, eu mereço viver. Eu li aquilo e não sabia se ria ou se chorava. Ele merecia viver. E eu? Eu merecia o quê? Naquele período, eu não conseguia trabalhar direito. Minha cabeça não funcionava. Eu fazia as coisas no automático. Eu olhava para minha casa e parecia que tudo me lembrava deles dois. O sofá onde ela sentou. A cozinha onde ele me abraçou e depois deve ter mandado mensagem para ela. O corredor por onde ele passou com a mala. O banheiro onde eu chorei. Teve uma noite em que eu sentei no chão da cozinha, encostada no armário, abracei os joelhos e pensei em desistir de tudo. Não de viver, mas de tentar recomeçar. Eu pensei, eu não sei mexer com banco, não sei quanto de dívida realmente tem no meu nome, não sei o que ele fez. Eu sempre deixei tudo na mão dele porque eu confiei. Eu só queria uma vida tranquila. E agora? Agora eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, traída, sozinha, com o nome sujo. Possivelmente. Quem vai me querer? Quem vai confiar em mim como cliente, como profissional, como qualquer coisa? Eu chorava e deixava na água da pia correr, talvez para abafar o som do meu choro. Eu tinha vergonha até do meu choro. Mas ali, sentada no chão daquela cozinha fria, com o rosto molhado de lágrimas e água da torneira respingando, uma coisa começou a mudar. Foi muito devagar. Não foi uma iluminação. Não foi um agora eu vou dar a volta por cima, de novela. Foi necessidade. Eu pensei, ou eu levanto, ou eu afundo. Não tinha meio termo, porque as contas iam chegar. O aluguel venceria, a conta de luz, de água, cartão. E o banco não pergunta se você foi traída. O banco não quer saber se doeu. O banco quer saber se você vai pagar. E foi aí que começou a minha virada. Não por coragem, mas por necessidade. Eu sempre gostei de beleza. Desde nova, eu ficava mexendo em sobrancelha, em unha, em cabelo. Eu tinha jeito com isso. Sempre fiz unha das amigas de vez em quando, sobrancelha da minha mãe, da prima, da vizinha, mas eu nunca levei isso a sério como trabalho. Isso não dá dinheiro, eu pensava. Ou melhor, me fizeram pensar. O Marcos mesmo já tinha dito uma vez. Beleza é coisa de mulher que não quer crescer. Isso é passatempo. Trabalho de verdade é outra coisa. E eu engoli aquilo por muito tempo. Mas naquele momento, eu não tinha mais a voz dele mandando em mim. Eu só tinha a minha voz. Assustada, trêmula, mas minha. Eu fui até o quarto, peguei uma caixa onde eu guardava meus poucos materiais. Esmaltes, alicates, pinças, cera, lápis de sobrancelha, rena. Espalhei tudo em cima da cama. Olhei para aquele arsenal improvisado e pensei, é pouco, mas é meu. No dia seguinte, eu arrastei o sofá um pouco para frente. Coloquei uma mesinha que ficava no corredor num canto da sala. Puxei uma cadeira da cozinha. Peguei a luminária do meu quarto e prendi com fita isolante num ponto onde desse luz em cima das mãos. Eu transformei a sala de casa num cantinho improvisado de estética. Ficou feio? Ficou. Ficou simples? Muito. Mas era um começo. Eu tirei fotos. Fotos simples mesmo. Do esmalte na minha própria mão. Da sobrancelha da minha prima que eu tinha feito um tempo atrás e guardado na galeria. Coloquei numa rede social. Fiz uma legenda curta. Meninas, tô atendendo em casa. Faço unha, sobrancelha, design, hidratação simples. Preço mais em conta, ambiente tranquilo. Quem quiser, chama no privado.
A mão tremia enquanto eu postava. Não era orgulho, era vergonha. Vergonha de assumir que eu precisava. Vergonha de ir atrás de clientes. Vergonha de me expor. Vergonha de mostrar que eu estava começando do zero, desse jeito tão improvisado. Mas a vergonha não pagava as contas. Em poucas horas, algumas amigas responderam: Eu quero! Marca pra mim sábado! A amiga estava mesmo querendo alguém de confiança, ainda mais sendo você. E ali eu senti uma faísca. Uma coisa muito pequenininha, mas que acendeu. Eu atendi a primeira cliente sentindo o coração bater na garganta. Era minha amiga de infância. Ela chegou com um bolo simples na mão, dizendo: Eu vim te apoiar, mulher. Vamos lá, faz minha unha e a gente conversa. Enquanto eu lixava, tirava a cutícula, o cheiro do removedor no ar, eu comecei a falar. Eu contei da traição. Contei da Carla. Contei do hotel. Contei da mala. Contei dos dias sem comer direito. Ela ouvia, às vezes falava um não acredito, às vezes fazia uma pergunta. Mas eu percebi uma coisa. Quanto mais eu falava, mais leve eu ficava. E quanto mais eu fazia a unha dela com cuidado, mais eu lembrava que eu sabia fazer bem aquilo, que eu tinha jeito. Quando ela foi embora, deixou o dinheiro em cima da mesa e me deu um abraço forte. Você é muito mais do que isso que ele fez. Ela disse. Ele não te define, isso vai passar. E você ainda vai ser referência. Você é caprichosa demais para não dar certo. Eu ri, desacreditada. Referência? Eu? Sendo que eu tô aqui com a cadeira da cozinha na sala? É assim que começa. Ela respondeu. O resto vem depois. Veio mesmo. Mas não rápido. Nos primeiros meses foi uma mistura de vergonha com sobrevivência. Eu atendia de manhã e à noite. Durante o dia, eu ia atrás de banco, de papel, de documento, e foi aí que eu comecei a descobrir a outra parte da história, a parte financeira. Eu fui na agência do banco, achando que ia só ver meu saldo, entender meus limites. O gerente me atendeu com aquela cara diplomática. Pois não, dona. Ele olhou a tela. Ana, eu queria entender as contas no meu nome. Eu falei, sentando. Eu fiquei um tempo deixando tudo na mão do meu marido e agora eu preciso organizar. Ele começou a digitar. Olhou a tela, olhou para mim, bebeu um gole de café. Continuou olhando. Dona Ana, a senhora tem um limite de crédito bem alto. Ele disse. Limite de quê? Perguntei. Cartão, empréstimo, financiamento. Mas eu nunca pedi isso. Respondi com a testa franzida. Eu tenho um cartão simples, só. Nada muito grande. Ele virou a tela um pouco mais para ele, como se quisesse me poupar. Tem aqui um cartão com limite de 20 mil, um empréstimo pessoal de 15, uma linha de crédito rotativo. A senhora não lembra de ter assinado nada? E foi aí que a frase do Marcos voltou na minha cabeça. Assina aqui, amor. Coisa nossa. Coisa do casal. Você confia em mim, né? Eu lembrava de alguns papéis que ele trouxe dizendo que era só para juntar renda, que precisava ficar no meu nome porque o score dele não estava tão bom. Ele falava com tanta convicção que eu assinava sem ler direito. Eu confiava. Ele era meu marido. O gerente continuou. Tem algumas parcelas em atraso, ligações, notificações. A senhora não recebeu? Naquela hora, eu senti o sangue sumir das extremidades. A mão gelou. A perna ficou bamba. Ele atendia. Eu falei quase para mim mesma. Ele devia atender. O gerente, com aquele tom neutro, finalizou. A senhora quer que eu imprima o extrato detalhado? Assim consegue ver tudo com calma. Eu balancei a cabeça sem voz. Ele imprimiu 3 folhas. Eu peguei, dobrei e coloquei na bolsa. Agradeci, sem nem saber direito o que estava dizendo, e saí. Eu andei até a praça perto do banco e sentei num banco de cimento. Abri as folhas. Cada linha era uma facada. Compra em loja de eletrônico, compra em joalheria, reserva de hotel, parcelamento disso, daquilo. Um valor aqui, outro ali. Alguns eu reconhecia porque foram coisas para casa. Outros não. E embaixo, bem claro, titular do cartão. Meu nome. Parte daquele dinheiro, parte daquela dívida. Eu fui descobrir depois. Tinha sido usada para comprar presente para Carla. Para bancar a viagem. Para jantar caro. Eu fechei os olhos, apertando as folhas nas mãos. Eu poderia ter levantado naquele momento, ido atrás dele, feito um escândalo, ameaçado, xingado. Mas eu não fiz. Eu estava tão cansada de me humilhar,
tão cansada de justificar até a minha dor para os outros, que naquele momento eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu não ia gastar minha energia com grito. Eu ia gastar minha energia com estratégia. Guardei as folhas na bolsa e fui para casa. Assim começou um período da minha vida que eu chamo de o tempo das provas. Eu virei investigadora da minha própria história. Eu abri gaveta por gaveta. Revirei pastas que antes eu nem olhava. Achei contratos, termos, propostas. Alguns tinham minha assinatura. Outros, uma assinatura tão mal feita que me fazia questionar se eu realmente assinei ou se ele assinou por mim. Eu comecei a separar tudo. Usei pastas transparentes, uma para cartão, outra para empréstimo, outra para tudo que tivesse o nome dele ligado ao meu. No meio disso, eu ainda atendia cliente. De manhã, eu era manicure, designer de sobrancelha, esteticista improvisada. À tarde, eu era uma mulher com uma pilha de papel tentando entender o tamanho do rombo. À noite, eu era uma pessoa cansada demais para chorar, mas ainda assim chorando. Teve uma noite em que eu sentei no chão da sala, cercada de papéis, e falei em voz alta. Eu não vou deixar ele me destruir por completo. Às vezes a gente precisa ouvir a própria voz para acreditar na promessa que faz para si mesma. Eu comecei a pesquisar. Como negociar dívida? Direito da mulher quando o marido usa nome. Como provar o uso indevido de crédito? Cada artigo que eu lia era um mundo novo. Eu nunca tinha me aprofundado nesse tipo de coisa. Achava chato, achava complicado, achava coisa de homem, porque foi assim que me ensinaram. Mas a necessidade faz a gente aprender. Eu descobri que muitas coisas eram difíceis de reverter. Eu tinha assinado, eu tinha confiado, e a lei não protege ignorância, não protege inocência. Por outro lado, algumas coisas eram tão absurdas que davam brecha para contestação. Eu comecei a tirar foto de tudo. Usava o celular para fotografar contratos, telas de aplicativo, extratos, mensagens. Guardei cada evidência numa pasta digital. E enquanto eu fazia isso, o meu trabalho crescia. Devagar, mas crescia. Uma cliente indicava a outra, que indicava a outra, que trazia a irmã, que trazia a mãe. Eu comecei a entender que eu não estava vendendo só unha feita ou sobrancelha bonita. Eu estava oferecendo um lugar de acolhimento. Porque sem perceber, eu comecei a ouvir as histórias delas também. Enquanto eu esmaltava, elas desabafavam do marido, do namorado, da chefe e da sogra. Eu ouvia. Dava opinião aqui e ali. Às vezes a gente ria, às vezes chorava junto. E isso foi curando um pedaço em mim. Eu percebi que eu não era a única traída. Não era a única enganada. Não era a única que confiou demais em alguém errado. Tinha mulher que apanhava e escondia. Tinha mulher que bancava homem vagabundo. Tinha mulher que sustentava filho sozinha e ainda era chamada de interesseira. A diferença é que poucas tinham coragem de contar a própria história em voz alta. E ali, naquele cantinho improvisado da minha sala, a gente começou a contar. O ambiente, que no começo me dava vergonha, começou a ganhar calor humano. Eu comprei uma cortina nova. Coloquei uma plantinha num canto. Comprei uma prateleira simples para organizar esmaltes. Com o primeiro dinheiro que sobrou, eu não comprei roupa nem sapato. Eu comprei uma cadeira profissional de manicure, usada, que uma outra moça estava vendendo porque ia se mudar de cidade. Quando a cadeira chegou, eu chorei. Chorei por uma cadeira. Mas não era a cadeira em si, era o símbolo. Era o primeiro objeto da minha vida profissional que eu comprei com o meu dinheiro, do meu trabalho, sem depender de ninguém. Foi a primeira vez que eu olhei em volta e pensei, talvez eu tenha algo aqui. Enquanto isso, o Marcos sumiu. Sumiu no sentido de não vir em casa, não ligar, não perguntar como eu estava. Mas aparecia onde não devia. Um dia, eu estava na fila do mercado e ouvi duas mulheres atrás de mim falando, eu vi o Marcos outro dia. Tá diferente, né? Tá mesmo. Tá até usando um relógio caro. Dizem que tá bem de vida agora. Pois é. E a esposa, oh, coitada. Eu fiquei com vontade de virar e falar, coitada não. Tá aqui na fila pagando a própria compra com o próprio dinheiro. Mas eu calei. Deixei que falassem. Quem precisava saber da minha verdade ia saber no tempo certo. Os meses foram passando. Eu pagava uma conta, surgiam duas. Consegui negociar parte das dívidas, juntei documentos, busquei orientação com uma defensoria pública, porque não tinha dinheiro para advogado caro. Eu ia lá cedo, pegava a senha, esperava sentada no banco duro, olhando gente indo e vindo. Quando eu sentei na frente da advogada, contei tudo.
Ela ouviu em silêncio, anotando num bloco. No fim, ela falou: Você não é a primeira, nem vai ser a última mulher a passar por isso. Ela disse sem romantizar. A gente vai ver o que dá para contestar. O restante você vai ter que negociar e pagar. Mas tem uma coisa importante. Você já começou a fazer. Muita gente só desaba, não procura saber nada. Eu saí de lá com um misto de frustração e força. Frustração porque eu queria uma solução mágica. Queria que algum juiz batesse o martelo e dissesse: tudo que está no seu nome, na verdade, é responsabilidade dele. Mas não era assim. Força porque eu percebi que se não era fácil, também não era impossível. Eu só precisava continuar. Foi nesse período também que eu parei de pedir permissão para existir. Antes, eu perguntava para ele se podia fazer tal curso, se podia comprar tal coisa, se ele achava que aquilo valia a pena. Agora, eu decidia. Eu queria aprender mais sobre o que eu fazia. Eu procurava vídeos, eu lia, eu treinava. Fiz um curso barato de design de sobrancelha numa escola pequena do bairro. Paguei em 2 vezes. Entrei na sala com mais 10 mulheres, todas com histórias próprias. Aprendi técnica, sim. Mas aprendi outra coisa também. Eu tinha muito mais capacidade do que eu imaginava. Eu comecei a tirar foto melhor dos trabalhos. Fiz antes e depois de sobrancelha. Criei pacotes simples. Mão mais pé mais sobrancelha com desconto. Indique uma amiga e ganhe hidratação grátis. O improviso virou estratégia. Um dia, uma cliente que trabalhava com marketing me falou: Você precisava se mostrar mais. Ela disse mexendo no cabelo enquanto eu fazia a mão dela. Postar mais, contar sua história, as pessoas se conectam com verdade. Eu encolhi os ombros. Eu tenho vergonha, respondi. E também minha história é meio pesada, né? Ela sorriu. Justamente por isso, ela disse. Você acha que tá sozinha, mas tem um monte de mulher passando coisa parecida. Se você falar, você vira referência. Não é só unha bonita, é trajetória. A palavra referência apareceu de novo. Desta vez, eu não ri tanto. Comecei devagar. Um dia, num impulso, gravei um vídeo curto, sem mostrar muito meu rosto, só minha mão trabalhando, e escrevi na legenda. Eu achei que minha vida tinha acabado quando descobri uma traição. Mas hoje, cada unha que eu faço é um pedaço da minha reconstrução. O vídeo engajou. Teve comentário, teve compartilhamento. Eu comecei a receber mensagens de mulheres que eu nem conhecia, contando suas próprias dores, dizendo que se inspiravam em ver alguém recomeçando. No meio de tanta conta para pagar, tanta dívida para negociar, tanta lembrança para engolir, aquilo era um respiro. 1 ano depois daquela terça-feira do e-mail, eu olhei para a agenda e vi algo que eu nunca tinha imaginado. Lista de espera. Eu, aquela mulher que atendeu a primeira cliente tremendo, tinha dias lotados. Tinha gente pedindo horário e eu tendo que dizer, só semana que vem tá cheio. Eu olhava para minha sala e via que ela já não comportava mais todo mundo com conforto. Tinha cliente sentada no sofá esperando, outra na cadeira, outra no banquinho da cozinha. Eu precisava de espaço, mas eu tinha medo. Medo de dar um passo maior e cair. Medo de alugar um ponto e não dar conta de pagar. Medo de arriscar e quebrar a cara de novo. Até que um dia, uma cliente chegou e me disse: Eu trouxe uma amiga minha hoje. Ela falou animada. Ela tem um ponto comercial pequeno na rua de baixo e tá querendo alugar. Eu falei de você. Ela pediu para você ir ver. Meu coração disparou. Depois do atendimento, eu fui. Era um espaço pequeno. Uma porta de vidro, uma salinha na frente, um banheiro nos fundos, uma área miúda para a copa. Na hora, eu enxerguei tudo que podia virar ali. Uma parede rosa claro, uma prateleira cheia de esmalte, uma maca para sobrancelha, uma cadeira confortável para as clientes, uma recepção com café. A dona me olhou e disse: Eu posso fazer um valor menor nos primeiros meses, se você quiser. Eu entendo como é começar. Eu também já estive do outro lado. Eu voltei para casa naquele dia com a cabeça fervendo. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Metade de mim dizia, vai, é a oportunidade. A outra metade dizia, fica onde tá. Pelo menos aqui é seguro. Segurança. Palavra complicada. Eu lembrei de como eu me sentia segura no meu casamento. Na mentira do ele cuida de tudo. Eu percebi que aquela segurança era uma prisão disfarçada. Engoli seco. Peguei uma folha e comecei a fazer conta. Quanto eu pagava de aluguel da casa? Quanto eu poderia pagar num ponto?
Quanto eu estava faturando por mês? Quanto sobrava depois de pagar contas? Pela primeira vez, eu fiz meus próprios cálculos, sem ele, sem perguntar para ninguém. Eu vi que não seria fácil, mas dava, desde que eu continuasse trabalhando feito uma louca. Eu decidi. Assinei o contrato do ponto comercial com a mão firme. Quando eu peguei a chave, senti um frio na barriga gigantesco. Eu abri a porta pela primeira vez num sábado de manhã. O lugar estava vazio, meio empoeirado. Eu entrei, fechei a porta atrás de mim, fiquei no meio daquele chão frio e disse em voz alta: "Bem-vinda, Ana. Essa é a sua nova vida." Eu mesma ri da dramatização, mas eu precisava desse ritual. Nos primeiros meses, eu ainda fazia tudo sozinha. Atendia cliente, marcava horário, limpava o chão, lavava o banheiro, organizava estoque. Eu chegava cedo, saía tarde. Almoçava muitas vezes de pé, com um salgadinho da esquina e um suco de caixinha. Mas eu estava feliz? Não. Feliz ainda era uma palavra pesada. Eu estava determinada. E isso é diferente. Aos poucos, o ponto foi ficando conhecido. Eu escolhi um nome simples para o lugar. Algo que tivesse meu nome também. Porque eu queria que as pessoas associassem o serviço à minha história. Comecei a receber mensagens de mulheres de outros bairros. Gente que vinha de longe para fazer sobrancelha comigo. Eu pensava, tudo isso por causa de um atendimento tão simples? Mas não era simples. Eu fui entendendo que o diferencial não estava só na técnica. Estava em como elas se sentiam ali. Eu oferecia água, café, tinha uma musiquinha leve tocando, conversava, ouvia, abraçava se fosse preciso. Eu lembrava de quando eu estava no chão da cozinha e prometi não deixar ele me destruir, e percebia que, a cada mulher que saía dali se sentindo um pouquinho melhor, eu também me reconstruía. 2 anos depois da minha primeira postagem oferecendo unha na sala de casa, eu abri um pequeno estúdio. Um estúdio de verdade. Com 2 cadeiras de atendimento, uma maca, um balcão, eu contratei a minha primeira funcionária. O dia que ela entrou pela porta, com a pastinha de documentos na mão, eu pensei: eu virei patroa. Patroa. Uma palavra que eu nunca achei que alguém fosse usar para mim. Eu treinei ela do meu jeito. Ensinei técnica, claro. Mas também ensinei o que eu considero mais importante. Aqui, a gente não faz só sobrancelha. Eu disse para ela: a gente cuida de mulher. A cliente não é número. Ela tem nome, tem história, tem dor. Você precisa ouvir. Mesmo quando estiver cansada. Mesmo quando estiver no final do dia. É isso que faz a diferença. Ela assentiu, anotando tudo. O estúdio começou a encher. Eu ouvi vizinhas dizendo: é lá, ó, na clínica da Ana. E aquilo me dava um orgulho tão grande que às vezes eu ia no banheiro, olhava para o espelho e falava baixinho: você tá conseguindo. Só eu sabia o peso da palavra conseguindo. Porque enquanto o meu negócio crescia, os problemas antigos ainda batiam na porta. Tinha dívida que eu ainda estava pagando. Tinha reunião com advogado, tinha audiência. Eu levei as provas que juntei. Mostrei o uso do meu nome. Mostrei as mensagens onde ele dizia que era coisa do casal. Mostrei extratos. O juiz ouviu, avaliou, deferiu algumas coisas, indeferiu outras. Não foi o final justo que eu sonhava, mas foi um pouco de alívio. Algumas dívidas foram reconhecidas como responsabilidade compartilhada. Outras ficaram comigo, porque a lei enxergava a minha assinatura. Foi duro engolir, mas eu engoli. Eu paguei. Cada parcela que eu quitava, eu pensava: não tô pagando só essa conta. Tô pagando também para minha alma ficar livre. 3 anos depois da traição, o estúdio virou clínica. Eu ampliei o espaço. Aluguei a sala ao lado. Derrubei uma parede. Coloquei divisórias de vidro. Agora tinha sala de sobrancelha, sala de unha, sala de depilação, sala de pequenos procedimentos estéticos. Eu tive que contratar mais gente. Entra em cena outra parte da história: aprender a liderar. Eu era a menina que tinha medo de falar em público. Eu era a mulher que dependia do marido para assinar qualquer documento. Eu era a pessoa que deixava outros decidirem por mim. Agora, eu dava treinamento. Eu sentei com a equipe na primeira reunião e falei: eu não sou perfeita, eu tô aprendendo. Mas tem algumas coisas que eu não abro mão. Olhei no olho de cada uma. A primeira é respeito. A segunda é cuidado. A terceira é profissionalismo. E a quarta é humanidade. Se alguma cliente sair daqui se sentindo inferior, a gente falhou. Eu contei um pouco da minha história para elas. Não tudo,
mas o suficiente para elas entenderem por que aquele lugar existia. Essa clínica nasceu de uma dor, eu disse, mas não vai viver só dela. Ela vai viver de transformação, a minha e a de cada mulher que passar por aqui. Com o crescimento, veio outra ideia. Eu comecei a perceber que as clientes me perguntavam muito sobre os produtos que eu usava. Que óleo é esse? Qual creme você indica? Que hidratante você gosta? Eu respondia falando de marcas que já existiam. Até que um dia, uma cliente falou: Você devia ter sua própria linha, Ana. Eu compraria fácil. Eu ri achando exagero. Mas aquela sementinha ficou plantada. Eu comecei a estudar, sem pressa, nas horas vagas. Ou melhor, naquelas horas em que eu fingia descansar, mas a cabeça continuava trabalhando. Pesquisar fornecedores, fórmulas simples, coisas básicas, hidratação para cutícula, óleo para sobrancelha, kit de cuidados. Eu não queria nada mirabolante. Queria produtos acessíveis, bons, que eu mesma teria usado se tivesse à disposição lá atrás, quando eu atendia na sala de casa. Demorou. Teve tentativa e erro, teve amostra que não ficou boa, teve cheiro que não me agradou, teve textura esquisita, mas eu fui ajustando. Até que um dia eu segurei meu primeiro frasco pronto nas mãos. Um óleo simples, cheiro suave, rótulo com meu nome. Linha Ana. Eu passei o dedo no rótulo, senti a textura da embalagem e, de novo, chorei. Eu estava chorando por causa de um frasco de óleo, mas, de novo, não era só o frasco, era o que ele representava. Eu, uma mulher que foi deixada com dívida no próprio nome, agora tinha uma linha de produtos no próprio nome. A ironia me dava até vontade de rir. Começamos a vender na clínica. As clientes compravam, levavam para casa, gostavam, voltavam para pegar mais. O bairro que um dia sussurrou meu fracasso, agora falava do meu nome como referência. Vai lá na clínica da Ana. Ana faz a melhor sobrancelha. Os produtos da Ana são ótimos. Eu ouvia isso e lembrava do Marcos dizendo que beleza era coisa de mulher que não quer crescer. Eu sorri por dentro, porque eu estava crescendo justamente com aquilo que ele desprezou. E a Carla? Sumiu do mapa, pelo menos do meu. Eu soube, por alto, que eles ficaram um tempo juntos. Depois começaram a brigar. Ele já estava endividado também, porque vida de aparência tem prazo de validade. Quando a novidade da relação proibida virou rotina, a coisa azedou. Algumas pessoas me contaram que viram ela sozinha, com cara de poucos amigos. Eu não procurei saber detalhes. Não porque eu era evoluída demais, mas porque eu finalmente tinha entendido uma coisa. Ela não merecia mais o meu tempo. Teve um dia, porém, em que um seguidor me mandou print de uma postagem dela. Era uma frase motivacional qualquer falando sobre sororidade, apoio entre mulheres. Eu li e tive vontade de jogar o celular longe. Mas eu respirei fundo e pensei, o tempo se encarrega. Não sou eu que vou ensinar nada para ela. Eu foquei em mim. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse processo todo é que recomeço não é um momento. É uma sequência de escolhas. Todo dia eu escolhia continuar, mesmo quando eu acordava cansada, mesmo quando alguém desmarcava em cima da hora, mesmo quando eu recebia a mensagem do banco, mesmo quando eu via um casal de mãos dadas na rua e sentia um aperto no peito. Eu fui criando uma casca, não uma casca que endurece, mas uma casca que protege. Eu já não chorava mais toda vez que lembrava da traição. Passou um tempo em que eu consegui falar sobre aquilo sem engasgar. É claro que ainda doía. Traição não some. Ela muda de lugar. Sai da ferida aberta e vira cicatriz. E cicatriz às vezes coça, mas não sangra mais. O final por cima da minha na história não é sobre vingança. Muita gente acha que terminar por cima é ver o outro quebrado, sem nada, arrependido, pedindo perdão de joelhos. Eu pensei assim por um tempo. Eu imaginava, lá no começo, o Marcos falido, sozinho, largado falando, eu perdi a melhor mulher que eu já tive. E eu, linda, passando por ele de salto, cabelo arrumado, ignorando. Mas, com o tempo, isso perdeu a graça aqui dentro. Porque eu percebi que se meu final dependesse da desgraça dele, eu ia continuar presa. Eu ia ficar olhando para trás, esperando o tombo, esperando notícia ruim, mantendo um fio invisível entre nós. E eu queria cortar esse fio. Meu final por cima não tem a ver com ele lá embaixo. Tem a ver comigo de pé.
Foi só alguns anos depois de tudo, já com a clínica funcionando, equipe estruturada, segunda unidade em processo de reforma, que a vida resolveu me testar. Era o dia da inauguração da minha segunda unidade. Um espaço maior, num bairro melhor localizado. Eu tinha passado dias sem dormir direito, resolvendo detalhe de obra, inaugurando, cuidando de pintura, mexendo em documentação, fazendo treinamento novo com a equipe que ia ficar lá. Naquele dia, eu acordei cedo. Coloquei uma roupa que eu nunca tinha usado, nada caro demais, mas era uma roupa que eu olhei no espelho e pensei: agora eu pareço a dona de um negócio. Prendi o cabelo num rabo mais arrumado. Passei um batom que eu sempre achei muito forte para mim, mas naquele dia eu quis segurar a cor. Cheguei na nova unidade antes de todo mundo. Abri a porta, senti o cheiro de tinta ainda no ar. Passei a mão no balcão novo. Olhei as paredes, os espelhos, a logo com meu nome. Teve uma hora que eu fiquei sozinha na sala principal, olhando tudo, e senti as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza. Era uma mistura de alívio, gratidão, incredulidade. Eu pensei, se aquela Ana da cozinha sentada no chão chorando visse isso aqui, ela não acreditaria. A equipe foi chegando. A gente riu, se arrumou, colocou o uniforme. Algumas clientes mais próximas apareceram para dar força, mandar flores, trazer bolo. Teve aquele clima de festa. Em meio ao barulho, à conversa, eu senti meu celular vibrar. Olhei, número desconhecido. Ignorei. Pouco tempo depois, a porta da clínica abriu. Eu estava com uma cliente que veio só parabenizar, mostrando o espaço para ela, explicando onde seria cada coisa. Quando eu virei para o lado, por um segundo, achei que fosse alguma entrega, mas não. Era ele, Marcos, na porta da minha segunda unidade. A reação do meu corpo foi imediata. Meu estômago deu uma volta, minha pele arrepiou, meus dedos gelaram. Eu voltei por alguns instantes para aquela terça-feira, para aquele e-mail, para aquele cheiro de traição, mas foi rápido. Porque junto com essa lembrança veio outra. Eu não era mais aquela mulher. Eu não estava mais na sala de casa, perdida. Eu estava na minha clínica, de pé. Ele entrou com aquele jeito que eu conhecia bem. Ombro meio caído, cabeça ligeiramente baixa, como se estivesse humilde. Roupa simples, relógio já não tão chamativo quanto antes. Eu percebi algumas coisas num segundo. Ele estava mais magro. As olheiras fundas. Os cabelos com mais fios brancos do que eu lembrava. Ele me olhou nos olhos, tentou sorrir. Oi, Ana. Ele falou num tom manso. Por um segundo, o som do ambiente diminuiu. Não porque as pessoas pararam de falar, mas porque eu deixei de ouvir. Eu respirei fundo, não corri até ele, não dei cena. Eu simplesmente disse, oi, e esperei. Ele deu alguns passos para dentro, olhou em volta como se estivesse admirando o lugar. Ficou bonito aqui, ele comentou. Bem arrumado, profissional mesmo. Eu segurei o impulso de responder, não preciso da sua aprovação. Só esperei. Ele continuou. Eu fiquei sabendo que você ia inaugurar hoje. Uma amiga em comum comentou. Ele ajeitou a gola da camisa. Pensei muito se eu vinha ou não, mas eu senti que eu precisava falar com você. Minha equipe, discreta, entendeu. Algumas se afastaram, foram para outra sala. Outras fingiram que mexiam em coisas do balcão. Elas sabiam um pouco da história. Me olharam de longe com aquele misto de curiosidade e cuidado. Eu respirei e respondi. Você tem 5 minutos. Não foi grosso, foi objetivo. Ele balançou a cabeça, engoliu seco e começou. A voz falhou no começo. Eu vi tudo isso aqui e fiquei pensando em como eu fui idiota, em como eu errei com você. Respirou fundo. Eu pensei em você todos esses anos, sabia? Eu quase perguntei. Pensou em mim quando? Quando estava com a Carla no hotel? Quando usou meu nome para fazer dívida? Mas deixei ele falar. Eu sei que eu fui covarde. Ele continuou. Eu sei que eu te machuquei de um jeito que eu talvez nunca consiga entender. Na hora eu achava que estava, sei lá, vivendo. Que eu merecia ser feliz. Fui egoísta. Passou a mão no rosto. A Carla foi um erro. A gente não deu certo. Ela me largou quando as coisas apertaram e hoje eu vejo que ninguém nunca me apoiou como você apoiou. Ninguém nunca acreditou em mim como você. Eu senti um incômodo por dentro. Não porque eu fiquei balançada, mas porque eu conhecia aquele discurso. Ele não era arrependimento puro.
Era arrependimento calculado. De quem olha para a vida, vê que não deu em nada e pensa: onde foi que eu perdi a pessoa que valia a pena? Ele deu mais um passo na minha direção. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, ele disse. Mas eu queria pedir uma chance da gente conversar, de tentar se entender. Eu mudei, Ana. Eu pensei muito, fiz terapia, revi minha vida. Ninguém me entende como você. Ninguém conhece minhas manias, meus defeitos, meu jeito como você conhece. A gente tem história. Olhou em volta de novo. E agora que você tá assim, firme, estável, com tudo isso, eu pensei que talvez a gente pudesse recomeçar. De outro jeito. Mais honesto, mais maduro. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem ironizar. Eu deixei ele falar porque eu queria ter certeza de que eu não ia decidir na base do impulso. Ele terminou com a frase: eu sinto sua falta. E eu sei que, lá no fundo, você também sente. A gente se amou de verdade. Não é assim que acaba. Meu coração não acelerou. Essa foi a parte mais estranha. Eu esperava tremer. Esperava sentir aquela vontade de chorar, de pedir explicação de novo. Mas não. O que eu senti foi distância. Ele era um homem que eu conheci um dia, mas não era mais o meu. E eu, definitivamente, não era mais a dele. Eu olhei bem nos olhos dele. Do jeito que eu não consegui olhar no dia da mala, porque naquele dia eu estava quebrada. Hoje, eu estava inteira. Eu respondi sem levantar a voz, sem gritar, sem teatro. Você tem razão numa coisa? Eu disse. A nossa história não merecia ter acabado do jeito que acabou, com mentira, traição, dívida, desrespeito. Mas eu aprendi uma coisa nesses anos todos, Marcos. Eu não controlo como as pessoas me tratam, eu só controlo o que eu faço com isso. Ele franziu a testa, confuso. Eu continuei. Você me deixou sozinha para eu cair. Falei devagar, para cada palavra ter peso. Quando você saiu por aquela porta, com a mala, com a sua certeza, com a sua Carla, com o meu nome sujo no banco, você tinha certeza de uma coisa: que eu ia desmoronar, que eu ia te procurar, que eu ia implorar, que eu ia ser aquela mulher que você descreveu para todo mundo, exagerada, dramática, incapaz de ficar de pé sem você. Ele abriu a boca para falar algo, mas eu levantei a mão. Não acabou, eu disse. Deixa eu terminar. Ele calou. Eu respirei e continuei. Você sumiu quando eu fui chamada no banco. Você sumiu quando eu sentei no chão da minha cozinha sem saber como pagar as contas. Você sumiu quando eu tive que explicar para o gerente que não lembrava de ter pedido um cartão de 20 mil. Você sumiu quando eu peguei senha na defensoria. Quando eu fiz curso parcelado. Quando eu atendi cliente até de madrugada. Quando eu arrastei sofá para improvisar salão. Quando eu comprei a primeira cadeira usada. Quando eu chorei por causa do meu primeiro frasco de óleo com meu nome. Você não estava em nenhum desses momentos. Eu aproximei um passo. E isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Ele me olhava fixo, sem palavras. Eu falei com calma. Porque se você tivesse ficado... Talvez eu nunca tivesse descoberto do que eu sou capaz. Talvez eu nunca tivesse saído da zona de conforto. Talvez eu estivesse até hoje assinando o papel de coisa do casal sem nem ler. Talvez eu ainda tivesse vergonha de assumir o tanto que eu gosto de trabalhar com beleza. Talvez eu nunca tivesse virado empresária. Nunca tivesse conhecido essas mulheres maravilhosas que trabalham comigo. Nunca tivesse visto meu nome na parede de uma clínica. Nunca tivesse aberto a segunda unidade. Eu abri os braços, mostrando o espaço. Isso aqui, Marcos, não existe apesar de você. Existe também por causa do que você fez. Mas não do jeito que você imagina. Ele parecia perdido. Eu vi os olhos dele ficarem marejados. Talvez, pela primeira vez, ele estava enxergando o tamanho da coisa. Eu concluí. Você veio aqui hoje, achando que eu ia olhar para você como a mesma mulher que você deixou. Só que tem uma diferença enorme entre nós dois agora. Dei um meio sorriso. Você ainda é o homem que busca alguém para te salvar de você mesmo. E eu virei a mulher que parou de esperar Salvador. Silêncio. O barulho das conversas ao fundo voltou a se destacar. Eu poderia ter jogado na cara dele cada dívida que eu paguei. Poderia ter perguntado da Carla, do hotel, dos presentes. Mas para quê? Eu já tinha gastado energia demais com isso. O que eu precisava falar era outra coisa. Por isso, eu disse...
Enfim, a frase que encerra a minha história. Você me deixou sozinha para eu cair. Repeti, olhando fundo no olho dele. Só não contava que eu sabia construir. Ele engoliu seco. Eu completei. Eu não te odeio, não mais. E era verdade. Eu também não te amo, não desse jeito. O que eu sinto por você hoje é distância. Você é uma parte da minha história. Uma parte dolorosa, é verdade. Mas era só isso que você precisava ser. Parte, não o fim. Não o resumo. Só um capítulo. Eu escolhi continuar o livro. Sem você. A lágrima que escorreu do rosto dele naquele momento não me deu prazer. Não foi uma vitória. Foi só consequência. Ele tentou dizer alguma coisa. Eu entendo. Eu mereço isso. Eu só... A voz falhou. Se um dia você quiser conversar, eu o interrompi tranquila. Eu conversei comigo mesma esses anos todos. Era essa conversa que eu precisava ter. Dei um sorriso leve, sem ironia. Desejo que você realmente mude. Não por mim, por você, para não fazer com outra mulher o que fez comigo. Mas aqui... Abri a mão, indicando o espaço ao redor. Aqui não é mais lugar para você. Ele assentiu devagar. Olhou em volta pela última vez. Virou as costas. Andou até a porta. Eu observei ele saindo. Quando a porta se fechou atrás dele, eu não senti aquela mistura de bem feito com pena. Eu senti paz. Uma paz estranha, madura. Daquelas que não vêm com fogo de artifício. Vem com um suspiro suave. Eu olhei para o espelho à minha frente. Vi uma mulher diferente daquela que chorou diante do e-mail. Eu vi olheira, sim, vi marcas do tempo, vi cansaço, mas vi também algo que eu nunca tinha visto tão claro. Respeito próprio. A verdade é que eu demorei para entender que o recomeço não é o dia em que ele sai de casa. Não é o dia em que você abre o negócio. Não é o dia em que você paga a última parcela da dívida. O recomeço é o dia em que você para de se abandonar. Ele me abandonou. Mas eu, antes de tudo isso, já tinha me abandonado um pouco. Quando aceitei menos do que eu merecia. Quando deixei outro ficar responsável pela minha vida inteira. Quando parei de ouvir minha intuição dizendo, tem algo errado. Quando aceitei ser sempre coadjuvante da minha própria história. O que mudou não foi só o saldo bancário. Foi a forma como eu me enxergo. Hoje, quando eu entro na clínica e vejo minhas funcionárias conversando entre si, rindo, atendendo o cliente, quando eu vejo uma mulher sair do espelho se achando mais bonita, mais confiante, quando eu recebo mensagem de alguém dizendo eu me inspirei em você para recomeçar também. Eu entendo que o meu final por cima não é um fim. É um lugar de onde eu posso puxar outras. Me traíram? Sim. Me deixaram sozinha? Sim. Me usaram? Sim. Mas eu terminei por cima? Também. Não porque eu venci eles, mas porque eu me recusei a continuar no chão. E quando hoje alguém me pergunta se eu voltaria atrás, se eu escolheria não ter passado por tudo isso, a resposta me surpreende. Eu não sei. Doeria menos? Com certeza. Mas eu seria quem eu sou hoje? Talvez não. Eu não romantizo a dor. Eu não digo que valeu a pena sofrer daquele jeito. O que eu digo é que já que aconteceu, eu escolhi não desperdiçar. Eu peguei cada pedaço da minha humilhação, cada acordo de dívida, cada noite mal dormida, cada lágrima no chão da cozinha, e usei como tijolo. Tijolo para construir quem eu sou. Então, se você está me ouvindo agora, se identifica com alguma parte dessa história, se também foi traída, enganada, deixada no meio do caminho, com dívida no seu nome, com vergonha na cara que nem a sua, eu preciso te dizer uma coisa. Olhando nos seus olhos pelo pensamento, você não é a piada que fizeram de você. Você não é a mulher caída que eles imaginaram que você ia ser. Você não é o erro de confiar. Você só está no meio do caminho. Entre o momento em que tudo caiu e o momento em que você vai perceber que sabe construir. Porque no fim, não é sobre ele ir embora. É sobre você decidir ficar. Ficar por você. Ficar com você. Eu não sei qual vai ser o seu caminho. Pode ser que não seja beleza. Pode ser que seja cozinha, artesanato, estudo, concurso, outro relacionamento, artes, o que for. Mas eu sei de uma coisa. O dia em que você olhar para o espelho e perceber que, apesar de tudo, você ainda está ali, inteira, mesmo que remendada, esse dia é o seu dia de inauguração. A minha segunda unidade foi só um prédio.
A verdadeira inauguração foi a de uma versão minha que eu nunca tinha conhecido. E é essa versão que hoje deita a cabeça no travesseiro, cansada, às vezes preocupada, às vezes perdida. Mas com uma certeza que ninguém tira mais. Eu posso ser deixada, mas eu não me deixo mais. Não foi ele que me deu essa força. Não foi o banco, não foi a Carla. Fui eu. Eu, com minhas lágrimas, meus medos, minha vergonha, minhas noites em claro, meus pequenos acertos, minhas escolhas. Eu me construí de novo. E se um dia alguém perguntar qual foi o meu maior aprendizado, eu vou responder sem hesitar, que às vezes a pior forma de ser deixada é a melhor oportunidade de se encontrar. Você me deixou sozinha para eu cair. Só não contava que eu sabia construir.